Capítulo 1. Eva, mãe de toda a humanidade. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Gênesis 3:20. Eva deve ter sido uma criatura de beleza insuperável. Ela era a coroa e o ápice da incrível obra criativa de Deus. A primeira fêmea da raça de Adão foi o último ser vivo a ser chamado à existência, formada especialmente pelas próprias mãos do Criador, de um modo que demonstrou cuidado e atenção particular aos detalhes. Lembre-se de que Eva não foi feita de pó, como Adão, mas cuidadosamente desenhada a partir de carne e osso vivos. Adão era pó refinado, Eva era um aperfeiçoamento da própria humanidade. Ela foi um presente especial para Adão. Ela era a companheira perfeita que finalmente completou sua existência e cuja própria existência se constituía no término de toda a criação. Eva, o único ser que foi criado diretamente por Deus a partir do tecido vivo de outra criatura, era de fato uma maravilha excepcional. Deus tinha composto um vasto universo de maravilhas a partir do nada. Deus criou Adão de um punhado de pó, mas nada em toda a extensão do universo era mais maravilhoso do que essa mulher feita de um pedaço do homem. Se ele representava a espécie suprema, uma raça de criaturas feitas à imagem de Deus, Eva era a personificação viva da glória da humanidade. 1 Coríntios 11:7. Deus tinha realmente deixado o melhor para o final. Nada seria mais adequado para ser o toque final e o verdadeiro apogeu de toda a criação. Em seu estado original, sem ser manchada pelo mal nem ser alterada por alguma doença, defeito ou imperfeição, Eva era o arquétipo perfeito da excelência feminina. Ela era magnífica em todos os sentidos, já que nenhuma outra mulher veio a esse mundo sem estar sob um estado decaído. Nenhuma mulher teria a possibilidade de ultrapassar a graça, o charme, a virtude, a criatividade, a inteligência, a perspicácia e a pura inocência de Eva. Igualmente, ela deve ter personificado fisicamente as melhores características de força e de beleza. Não há dúvida de que ela era um retrato vivo, de puro resplendor. No entanto, as Escrituras não nos dão nenhuma descrição física de Eva. Sua beleza, esplêndida como deve ter sido, nunca é mencionada nem abordada. O destaque do relato bíblico se encontra no dever de Eva diante do Criador e do seu papel junto de seu marido. Esse é um fato importante, lembrando-nos de que as características principais que distinguem a verdadeira excelência feminina não são nada superficiais. As mulheres que são obcecadas com a imagem, com os produtos de beleza, com as curvas ou outros fatores externos, têm uma visão distorcida da feminilidade. De fato, a cultura ocidental como um todo, inclusive boa parte da igreja visível, parece desesperadamente confusa sobre essas questões em particular. Precisamos retornar às Escrituras e ver qual é realmente o ideal de Deus para a mulher, e o relato bíblico de Eva é um lembrete excelente sobre quais devem ser as verdadeiras prioridades da mulher. Como mãe de toda a humanidade, Eva é obviamente um dos personagens principais na história da queda e da redenção da humanidade. Mesmo assim, nas Escrituras, seu nome só é mencionado 4 vezes. 2 no Antigo Testamento, Gênesis 3:20 e Gênesis 4:1, e 2 no Novo Testamento, 2 Coríntios 11:3 e 1 Timóteo 2:13. Não é só a descrição física dela que não nos é fornecida. Também não conhecemos os detalhes sobre quantos filhos ela teve, quantos anos viveu e nem sobre como e onde ela morreu. Gênesis 5:3-5. O modo como a Bíblia conta a sua história de maneira breve nos ajuda a nos concentrar de maneira mais clara nos aspectos de sua vida que são mais importantes.
Apesar de a Bíblia não se pronunciar a respeito de muitas coisas que gostaríamos de saber sobre Eva, temos à disposição um relato detalhado da sua criação, tentação e queda da maldição que caiu sobre ela e da esperança posterior na qual ela se apegou. Naturalmente, esses são os pontos onde nos concentraremos em nosso estudo dessa mulher verdadeiramente extraordinária. Sua criação. O relato bíblico da criação fantástica de Eva é feita em Gênesis 2, de 20 a 25. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e, enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Em outras palavras, Deus efetuou um procedimento cirúrgico em Adão. As Escrituras descrevem a operação com um nível de detalhe surpreendente. Adão foi anestesiado, não por meios artificiais, mas Deus simplesmente fez com que ele caísse em um sono profundo. Nesse descanso, especialmente em um mundo que ainda era um paraíso perfeito, Adão obviamente não sentiria dor. Mas, de forma mais importante, a tranquilidade pura e passiva do sono de Adão cria um retrato ideal do modo pelo qual sempre se recebe a graça de Deus. A graça nunca é operada por esforço, atividade ou voluntariedade da nossa parte, mas sempre flui livremente da vontade soberana de Deus. Observe que nada indica que Adão pediu a Deus uma esposa. Não foi dada a Adão nenhuma condição para cumprir como pré-requisito para receber o favor de Deus. O próprio Deus provocou todo esse momento e por si só fez com que ele acontecesse, como expressão de pura graça e benevolência para com o homem. Adão só participou no fato de ter contribuído com uma costela, mas até isso foi realizado enquanto ele estava dormindo. A obra foi integralmente feita por Deus. O lado de Adão foi aberto, uma costela foi cuidadosamente retirada e a incisão foi fechada novamente. Com um cirurgião tão infinitamente habilidoso e dentro do paraíso do Éden antes da maldição, não havia perigo algum de infecção, desconforto da dor pós-operatório e nem risco de forma alguma na cicatriz. Deus tomou um osso supérfluo, do qual Adão nunca se sentira falta, e fez para ele algo que lhe faltava, uma alma gêmea. Adão perdeu uma costela, mas ganhou uma companheira amorosa, criada especialmente para ele pelo doador de tudo que é bom e perfeito. Tiago 1,17. A expressão hebraica que descreve como Deus, com a costela, fez uma mulher, denota uma construção e um desenho cuidadoso. Literalmente significa que Deus construiu uma mulher. Ele formou com cuidado uma criatura completamente nova, com um conjunto adequado de características para fazer dela uma companheira ideal para Adão. Criada por Deus especialmente para Adão, a partir de sua própria carne e osso. Eva combinava com Adão perfeitamente em todos os sentidos. Ela era uma ilustração maravilhosa da bondade e da graça de Deus e da perfeita sabedoria da sua vontade. Repito que Deus a fez enquanto Adão estava dormindo, sem receber quaisquer dicas ou sugestões da parte dele. Mesmo assim, ela supriu todas as necessidades que Adão tinha. Satisfez todos os anseios que ele possa ter sentido e agradou a todas as faculdades dos seus sentidos.
Ela atendeu à sua necessidade de companhia, era fonte de alegria e prazer para ele e possibilitou a procriação da humanidade. Eva complementou Adão de forma perfeita e aperfeiçoou tudo o que dizia respeito à sua existência. O Éden, a partir daí, passou a ser verdadeiramente um paraíso. Quando Adão despertou e encontrou Eva, ele deve ter sentido uma alegria imensa. Ele a amou desde o momento em que a viu. Suas primeiras palavras ao encontrá-la expressam um sentimento profundo de admiração, prazer verdadeiro e satisfação permanente. Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Claramente, ele já sentia um vínculo pessoal com Eva. Ela era um tesouro incalculável que devia ser cuidado, uma parceira digna para o incentivar e um cônjuge agradável que retornaria o seu amor. Imediatamente, ele gostou muito dela e a tomou para si. O método exclusivo da criação de Eva recebe um destaque proposital, na minha opinião, para nos recordar vários princípios importantes sobre a feminilidade em geral. Em primeiro lugar, fala sobre a igualdade essencial entre ela e Adão. A mulher foi tirada do homem. Eles possuíam a mesma natureza essencial. Ela não era uma espécie diferente de criatura. Tinha exatamente a mesma essência de Adão. Ela, de modo algum, era uma personagem inferior, feita simplesmente para servi-lo, mas era sua correspondente espiritual, sua colega intelectual e, em todos os sentidos, sua parceira e companheira perfeita. Como segundo aspecto, o modo pelo qual Eva foi criada nos lembra da unidade essencial que é o ideal para todo relacionamento conjugal. Jesus se referiu à criação de Eva em Mateus 19, 4-6, para provar que o plano de Deus para o casamento foi estabelecido bem no início da história humana e foi baseado nos princípios da monogamia, da solidariedade e da inviolabilidade. Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne, portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Portanto, a criação de Eva exemplifica perfeitamente o princípio de uma só carne. Na verdade, este é o momento exato em que esse princípio encontra sua verdadeira origem. Em terceiro lugar, as circunstâncias da criação de Eva ilustram o nível alto de profundidade e de importância para o qual o casamento do marido e da mulher foi planejado. Não é simplesmente uma união física, mas também uma união de coração e alma. Eva foi o complemento de Adão em todos os sentidos, planejada por Deus para ser a companhia de alma para ele, e a intimidade do relacionamento dos dois vem de ela ter sido literalmente tirada do seu lado. No seu comentário clássico da Bíblia, o escritor puritano Matthew Henry escreveu essas palavras conhecidas que têm sido adaptadas e citadas em muitas cerimônias de casamento. A mulher foi feita de uma costela retirada do lado de Adão. Não da sua cabeça para governar sobre ele, nem do seu pé para ser pisado por ele, mas do seu lado para ser igual a ele, sob o seu braço para ser protegida e perto do seu coração para ser amada. O simbolismo que Matthew Henry enxergou na costela de Adão combina bem com o que as Escrituras ensinam sobre o relacionamento adequado entre marido e mulher. Além disso, recorda-nos sobre a maneira como a Bíblia exalta a mulher. Em quarto lugar, a criação de Eva contém algumas lições bíblicas importantes sobre o papel criado por Deus para a mulher. Apesar de Eva ter o mesmo nível espiritual e intelectual de Adão, ter a mesma essência e, portanto, a mesma posição diante de Deus e, na sua categoria acima das outras criaturas, ainda assim havia uma diferença clara entre os seus papéis terrenos, e isso aconteceu por causa do desígnio criativo e proposital de Deus. Nas palavras do apóstolo Paulo, o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. 1 Coríntios 11, 8-9.
Adão foi criado primeiro, depois Eva foi feita para preencher um vazio na sua existência. Adão era a cabeça, Eva era sua ajudadora. Adão foi criado para ser pai, provedor, protetor e líder. Eva foi criada para ser mãe, consoladora, cuidadora e ajudadora. A própria natureza deixa bem claro que Deus ordenou funções diferentes para cada um. 1 Coríntios 11:14. O homem e a mulher não têm a mesma força física. Eles são diferentes corporal e hormonalmente, de várias formas bem óbvias. Uma montanha de provas empíricas e clínicas sugere fortemente que o homem e a mulher também são diferentes em outros aspectos bem importantes, inclusive aspectos sociais, emocionais e psicológicos. A atitude de reconhecer que existem essas diferenças fundamentais entre os gêneros e que o homem e a mulher foram designados para papéis diferentes pode não corresponder com a sensibilidade do feminismo moderno. Mas isso é, no final das contas, o que a própria palavra de Deus diz. Deus criou o homem e a mulher de forma diferente com um propósito e o seu plano com relação a eles reflete essas diferenças. A Bíblia é clara ao ensinar que a mulher deve ser sujeita à autoridade do seu marido no casamento, em Efésios 5:22-24, Colossenses 3:18, 1 Pedro 3:1-6, e que a mulher deve estar sob a autoridade e a instrução do homem na igreja, 1 Coríntios 11:3-7 e 1 Coríntios 14:34-35. Uma passagem importante sobre essa questão é 1 Timóteo 2:11-15, porque nela o apóstolo Paulo defende o princípio da liderança masculina na igreja. A primeira razão que Paulo dá para esse entendimento vem da criação, não da queda, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. 1 Timóteo 2:13. Portanto, o princípio da chefia masculina foi estabelecido na criação. Não foi, como alguns têm sugerido, uma consequência do pecado de Adão e, por isso, algo a ser considerado como fruto do mal. Além disso, quando a Bíblia atribuiu ao homem o papel da chefia na igreja e no casamento, isso reflete a impressão digital de Deus como Criador. Tenho certeza de que se as pessoas nos dias de hoje simplesmente adotassem os papéis que Deus estabeleceu para cada gênero respectivo, tanto o homem quanto a mulher seriam mais felizes, a igreja seria mais saudável e os casamentos seriam mais fortes. Adão era a cabeça representativa e o arquétipo de toda a raça humana, mas lembre-se de que, apesar de Eva ter recebido um papel de submissão, ela continuou tendo o mesmo nível espiritual e intelectual dele. Ela era sua ajudadora, não era nem sua supervisora, nem sua escrava. Ao chamá-la de ajudadora de Adão, as Escrituras destacam a mutualidade e a natureza complementar da parceria. De modo nenhum, Eva era inferior ao seu marido, mas ainda assim ela recebeu um papel que era subordinado à sua liderança. Subordinado, porém do mesmo nível? Isso mesmo, os relacionamentos dentro da Trindade exemplificam perfeitamente como a chefia e a submissão podem funcionar dentro de um relacionamento entre pessoas absolutamente iguais. Cristo em nenhum sentido é inferior ao Pai, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Ele subsiste eternamente na forma de Deus e igual a Deus. Filipenses 2:6. Eu e o Pai somos um. João 10:30. O apóstolo João esclareceu isso ao máximo. Desde o eterno passado, Cristo estava com Deus e Ele mesmo era Deus. João 1:1-2. As três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, constituem o Deus verdadeiro da Bíblia. Todas as três são totalmente Deus e têm um nível totalmente igual, mas mesmo assim, o Filho é subordinado ao Pai. Jesus disse: não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. João 5:30. Sempre faço o que lhe agrada. João 8:29. O apóstolo Paulo traçou um paralelo bem claro entre a submissão voluntária de Jesus ao seu Pai e a submissão voluntária da esposa ao seu marido.
Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. 1 Coríntios 11:3. Portanto, se você imagina como duas pessoas que têm na verdade o mesmo nível podem ter um relacionamento onde um é cabeça e o outro se submete, você não precisa ir além da doutrina da Trindade. O próprio Deus é o padrão para esse relacionamento. A criação de Eva estabelece um paradigma parecido para a raça humana. Aqui está um apanhado geral dele. O homem e a mulher, apesar de terem essencialmente o mesmo nível, foram criados para papéis diferentes. A mulher não é em nenhum sentido inferior ao homem, mas cada um foi claramente criado para um propósito distinto. Na economia da igreja e da família, a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa à autoridade do homem, ainda que a Bíblia também reconheça que, em um sentido completamente diferente, a mulher é exaltada acima do homem, porque ela é a manifestação viva da glória da raça criada à imagem de Deus. 1 Coríntios 11:7. Essa era exatamente a posição depois da criação e antes da queda. Eva estava sob a chefia do seu marido, mesmo sendo de muitas maneiras uma criatura bem mais gloriosa do que ele, despertando admiração e elogios. Eles eram parceiros e companheiros, cooperadores no jardim. Deus lidou com Adão como cabeça da raça humana e Eva prestava contas ao seu marido. Longe de atribuir uma servidão insignificante a Eva ou a um estado de escravidão doméstica, esse arranjo a libertou totalmente. Esse era o paraíso verdadeiro, e Adão e Eva constituíam um microcosmos perfeito do padrão que Deus criou para a raça humana. Mas depois tudo foi arruinado pelo pecado. De um modo trágico, Eva foi o portal involuntário pelo qual o tentador teve acesso para atacar Adão. Sua tentação. No capítulo 2 de Gênesis termina com uma breve descrição da inocência do paraíso do Éden. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Versículo 25. Já o capítulo 3 apresenta o tentador, a serpente. Ela é claramente Satanás, que de alguma forma se manifestou como serpente, apesar de as criaturas não identificarem essa criatura como Satanás até o livro final do Apocalipse. Apocalipse 12:9 e Apocalipse 22. Satanás era um anjo que caiu em pecado, Isaías 14:12 ao 15 e Ezequiel 28:12 a 19. Fazem referência à queda de uma criatura angélica magnífica que é descrita como o mais alto e mais glorioso ser criado. Esse só pode ser Satanás. A Bíblia não narra com precisão quando a queda de Satanás aconteceu ou quais foram as circunstâncias que a motivaram, mas deve ter sido em algum momento durante os acontecimentos descritos em Gênesis 2, porque no final de Gênesis 1, toda a criação, inclusive tudo no universo visível, bem como no mundo espiritual, estavam completo, intacto e impecável. Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Gênesis 1:31, destaque nosso. No entanto, em Gênesis 3:1 encontramos a serpente. A cronologia do relato parece sugerir que pouco tempo tinha se passado entre o final da criação e a queda de Satanás. Um pequeno período semelhante parece ter transcorrido entre a queda de Satanás e a tentação de Eva. Podem ter sido somente alguns dias ou talvez questão de horas, mas não podia ser muito tempo. Adão e Eva nem mesmo tinham concebido um filho. Na verdade, essa é, sem dúvida, uma das principais razões pelas quais o tentador não perdeu tempo para enganar Eva e levar seu marido a pecar. Ele queria atacar o cabeça da raça humana antes que a raça tivesse alguma oportunidade de se multiplicar. Se ele pudesse seduzir Eva e então, através disso, fazer Adão cair nesse momento, ele poderia sabotar toda a humanidade em um único ato mortal de traição contra Deus. Esse é o relato bíblico da queda de Gênesis 3, 1 ao 7.
Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Satanás aproximou-se de Eva sorrateiramente. Isso resume o modo sutil com o qual ele pretendia enganá-la. Ele parece tê-la escolhido para esse engano astuto no momento em que ela não estava na companhia de Adão. Como o vaso mais fraco, longe do seu marido, mais perto da árvore proibida, ela estava na posição mais vulnerável possível. Observe que o que a serpente disse a ela não era somente plausível, até que era parcialmente verdade. Comer o fruto de fato abriria os olhos dela para entender o bem e o mal. Na sua inocência, Eva era suscetível às meias-verdades e às mentiras do diabo. As primeiras palavras da serpente, no versículo 1, mostram o teor de todos os seus contatos com a humanidade. Foi isso mesmo que Deus disse? O ceticismo está por trás dessa pergunta. Esse é o seu modo operante clássico. Ele questiona a palavra de Deus, sugerindo incertezas sobre o significado das afirmações divinas, levantando dúvidas sobre as motivações por trás dos propósitos secretos de Deus, ou expressando preocupações quanto à sabedoria do plano de Deus. Ele distorce o significado da palavra de Deus. Foi isso mesmo que Deus disse: Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Na verdade, o mandamento de Deus tinha vindo a Adão com uma afirmação positiva: Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis 2, 16 e 17. A serpente lança a ordem em linguagem negativa: não comem das árvores, dando a aparência de mesquinhez à expressão da rica generosidade de Deus. Ele estava deturpando de propósito o caráter e o mandamento de Deus. Provavelmente Eva não ouviu falar da única restrição de Deus diretamente dele, mas de seu marido. Gênesis 2, 16, 17 registra que Deus deu a proibição pouco antes da criação dela, na época em que Adão tinha sido o único receptor. Isso combina perfeitamente com o princípio bíblico sobre a posição de Adão como representante e cabeça de toda a raça humana. Deus o responsabilizou diretamente. A instrução de Eva e sua proteção eram de sua responsabilidade como cabeça da família. Por causa disso, quanto mais ele se afastava dela, mais ela ficava vulnerável. Em meio à alegria inocente do Éden, é óbvio que Eva não tinha ideia de que um perigo como esse existisse, mesmo que, como parece, a serpente tenha visto ela olhar para a árvore. Eva não estava pecando com isso. Deus não tinha proibido o casal de olhar para a árvore, ao contrário da frase de Eva em Gênesis 3:3. Nem Deus tampouco tinha proibido que eles tocassem na árvore. Ela estava exagerando no rigor da restrição de Deus. A esta altura, no entanto, parece que ela estava mais atrapalhada e confusa do que tudo. Não há razão para achar que Eva estivesse deturpando os fatos de propósito. Quem sabe para sua própria proteção, para colocar uma cerca ao redor do perigo, Adão tenha aconselhado Eva a não tocar o fruto proibido.
Em todo caso, Eva não estava fazendo nada errado quando simplesmente olhou para ele. Ela deve ter ficado naturalmente curiosa. Satanás aproveitou a oportunidade para seduzi-la e, por meio disso, tentar Adão. Na segunda vez em que a serpente fala com Eva, ela não se limita a citar a palavra de Deus de forma errada para colocar uma distorção nela. Dessa vez, ela contradiz de forma categórica o que Deus tinha dito a Adão. A palavra de Deus para Adão foi: no dia em que dele comer, certamente você morrerá. Gênesis 2:17. Mas a resposta de Satanás a Eva foi totalmente oposta: certamente não morrerão. 3:4. Depois Satanás continuou a confundir Eva com sua versão do que aconteceria se ela comesse. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Essa era outra verdade parcial. Se Eva comesse, os olhos dela seriam abertos ao conhecimento do bem e do mal. Em outras palavras, ela perderia sua inocência. No entanto, a maior mentira de todas estava por trás dessas palavras, e a mesma falsidade que ainda alimenta o orgulho carnal de nossa raça decaída e corrompe todos os corações humanos. É o mesmo erro que gerou a maldade do próprio Satanás. Por isso, essa mentira é a base de um universo de maldade. Vocês serão como Deus. Comer o fruto não faria com que Eva fosse como Deus. Isso faria e fez com que ela fosse como o diabo, decaída, corrupta e condenada. Mas ela foi enganada. Ela viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Observe os desejos naturais que contribuíram para a confusão de Eva. Seus apetites naturais pareciam agradável ao paladar. Sua sensibilidade estética era atraente aos olhos e sua curiosidade intelectual desejável para dela se obter discernimento. Tudo isso consiste em impulsos bons, legítimos e saudáveis, a menos que o objeto do desejo seja pecaminoso. E então a paixão natural se torne uma cobiça má. Isso nunca pode resultar em algo bom. Por isso, o apóstolo João nos avisa: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e as ostentações dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. 1 João 2,16. Eva comeu e depois deu o fruto para que o marido comesse. A Bíblia não diz se Adão encontrou Eva perto do fruto proibido ou se ela foi ao seu encontro. De qualquer modo, pelo ato de Adão, de acordo com Romanos 5,12, o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte. Assim também a morte veio a todos os homens. Isso é conhecido como a doutrina do pecado original. Ela é uma das doutrinas mais importantes e verdadeiramente básicas da teologia cristã. E por isso, com certeza, vale o esforço para entender o contexto da história de Eva. Às vezes, as pessoas perguntam por que o erro de Adão foi tão decisivo para a humanidade e a razão pela qual as Escrituras tratam a desobediência de Adão como meio pelo qual o pecado entrou no mundo. Afinal de contas, foi Eva que realmente comeu primeiro o fruto proibido. Foi ela quem sucumbiu à tentação original, permitiu ser levada por um apelo à cobiça e desobedeceu ao mandamento de Deus. Porque a transgressão de Adão foi considerada como um pecado original. Lembre-se, em primeiro lugar, que em 1 Timóteo 2,14 diz: Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. O pecado de Adão foi proposital e consciente, de um modo diferente de Eva. Eva foi enganada, mas Adão escolheu participar do fruto que Eva lhe ofereceu, tendo conhecimento pleno de que ele estava entrando em uma rebelião consciente contra Deus. Existe, no entanto, uma razão ainda mais importante pela qual o pecado de Adão, em vez do de Eva, levou à queda toda a humanidade. Devido à sua posição exclusiva como cabeça da família original e, por isso, capitão de toda a raça humana.
A liderança de Adão tinha uma importância particular para toda a humanidade. Deus lidou com ele como uma espécie de representante legal de si mesmo, de sua esposa e de toda a sua descendência. Quando Adão pecou, ele pecou como nosso representante diante de Deus. Quando ele caiu, nós caímos com ele. Esse é exatamente o motivo pelo qual a palavra de Deus ensina que somos nascidos em pecado. Veja Gênesis 8:21, Salmo 51:5. E que todos nós participamos da culpa e da condenação de Adão. Romanos 5:18. Em outras palavras, ao contrário do que muitos pensam, nós não caímos de um estado de inocência completa para o pecado individualmente, por nós mesmos, mas foi Adão que, agindo como agente e representante de toda a raça humana, mergulhou toda a humanidade de uma vez no pecado. Nas palavras de Romanos 5:19, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Todos da descendência de Adão foram condenados pelas suas ações, e por isso toda a raça humana é declarada culpada por causa do que ele fez, e não por causa do que Eva fez. É impossível entender a doutrina do pecado original se ignorarmos esse princípio da liderança de Adão. De um modo final, é impossível entender a Bíblia sem entender esses princípios vitais. Em um sentido absolutamente básico, até a verdade do Evangelho se baseia nessa mesma ideia da liderança representativa. A Bíblia diz que a liderança de Adão sobre a raça humana é uma comparação exata com a liderança de Cristo sobre a raça redimida. Romanos 5:18, 1 Coríntios 15:22. Do mesmo modo que Adão trouxe culpa sobre nós como nosso representante, Cristo tirou essa culpa de todo o seu povo, tornando-se seu cabeça e representante. Ele permanece como procurador diante da ordem do direito divino e pagou o preço da sua culpa diante de Deus. Jesus também fez tudo o que Adão fracassou em fazer, rendendo obediência a Deus em favor do seu povo. Por isso, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Romanos 5:19. Em outras palavras, a justiça de Cristo é creditada como nossa, porque ele assumiu o lugar como cabeça representativa de todos os que confiam nele. Esse é o resumo do Evangelho. Entretanto, não conclua que o pecado de Eva era justificável, porque não tinha sido proposital ou não teve consequências tão profundas quanto o de Adão. O pecado de Eva foi extremamente impuro e suas ações demonstraram que ela era uma cúmplice total e disposta com Adão em sua desobediência. Incidentalmente, de modo semelhante, todos nós demonstramos pelos nossos próprios atos voluntários que a doutrina do pecado original é perfeitamente justa e razoável. Ninguém pode legitimamente remover a culpa da raça humana protestando que é injusto para as outras pessoas serem manchadas de culpa por causa do comportamento de Adão. Os nossos próprios pecados provam a nossa cumplicidade com ele. O pecado de Eva a sujeitou à desaprovação de Deus. Ela foi tirada do paraíso do Éden e no lugar dele herdou uma vida de dor e frustração. A maldição divina contra o pecado a atingiu de um modo particular. Sua humilhação. A serpente estava certa sobre uma coisa. Comer o fruto proibido abriu os olhos de Eva, de modo que ela conheceu o bem e o mal. Infelizmente, ela conheceu o mal por experiência, tornando-se uma participante voluntária do pecado e, em um momento, a inocência dela se foi. O resultado foi uma vergonha torturante. As Escrituras descrevem essa vergonha com algumas palavras pitorescas. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Gênesis 3:7. A famosa tentativa deles de fazer roupa de folhas de figueira é um exemplo perfeito da inadequação de todos os dispositivos que são criados para cobrir a vergonha. A religião humana, a filantropia, a educação, a melhoria pessoal e a autoestima e todas as outras tentativas, no final das contas, não conseguem camuflar a desgraça e a vergonha do nosso estado decaído.
Todas as soluções criadas pelo homem têm a mesma eficiência para tirar a desonra do nosso pecado que as primeiras tentativas dos nossos primeiros pais de esconder a nudez com folhas de figueira, porque colocaram uma máscara sobre a vergonha não lida realmente como o problema da culpa diante de Deus. O pior de tudo é que a expiação da culpa vai muito além das possibilidades de alcance pessoal do homem e da mulher decaídos. Essa foi a descoberta a que Adão e Eva chegaram quando seus olhos se abriram ao conhecimento do bem e do mal. O Senhor, com certeza, sabia tudo sobre o pecado de Adão antes mesmo de ele acontecer. Não havia possibilidade de esconder a verdade, e ele certamente não tinha que comparecer fisicamente ao jardim para descobrir o que o primeiro casal tinha feito. Mas Gênesis conta a história sobre uma perspectiva humana. Basicamente, o que lemos em Gênesis 3, 8 ao 13 é o que Eva ouviu e viu. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: "Onde está você?" E ele respondeu: "Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi." E Deus perguntou: "Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer?" Disse o homem: "Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi." O Senhor Deus perguntou então à mulher: "Que foi que você fez?" É evidente que a culpa dos nossos primeiros pais foi acompanhada por um senso profundo de medo, pavor e terror diante da perspectiva de prestar contas a Deus por aquilo que tinham feito. Foi por isso que eles tentaram se esconder. Como as folhas de figueira, o esconderijo deles foi inadequado para ocultá-los dos olhos de Deus, que tudo vê. A resposta de Adão reflete o seu medo, bem como um detalhe de tristeza profunda, mas não há confissão. Adão parece ter percebido que não havia como implorar pela sua inocência, mas ele nem tinha feito uma confissão completa. O que ele fez foi transferir a culpa. Ele imediatamente apontou o dedo para a pessoa mais próxima, Eva, o que também está implícito nas palavras de Adão: "A mulher que me deste." É uma acusação contra Deus. O pecado corrompeu a mente de Adão tão rapidamente que, em sua transferência de culpa, ele não teve o menor medo de fazer de Deus um cúmplice do crime. A tentativa dos pecadores buscando inocência é tão típica que a Epístola de Tiago, no Novo Testamento, nos instrui claramente: "Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: 'Estou sendo tentado por Deus.' Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido." Tiago 1, 13 a 14. No entanto, Adão estava procurando de forma sutil colocar pelo menos um pouco de culpa no próprio Deus. Porém, Adão passou a maior parte da culpa para Eva. Deus não respondeu brigando com Adão sobre isso, mas voltando-se para Eva e confrontando-a diretamente. Obviamente, isso não era sinal de que Adão estava livre, mas sim de que o Senhor estava dando a Eva uma oportunidade de confessar a sua participação. Ela, porém, tentou simplesmente repassar a culpa para a serpente. "A serpente me enganou e eu comi." Isso podia ser considerado como verdade, 1 Timóteo 2,14. Mas a culpa da serpente não justificava o pecado dela. Novamente, o texto de Tiago 2,14 nos recorda que toda vez que pecamos é porque somos tentados pela nossa própria cobiça. Não importa o meio pela qual Satanás possa usar para nos seduzir a pecar, e nem o quanto sua astúcia seja sutil. A responsabilidade pelo próprio ato continua recaído sobre o pecador, e ninguém mais. Eva não podia fugir da responsabilidade pelo que ela tinha feito, transferindo a sua culpa. Observe, no entanto, que o Senhor não iniciou briga alguma, nem se envolveu em algum diálogo posterior. As próprias palavras de Adão já tinham provas suficientes para condená-los, apesar de seus esforços para evitar uma confissão completa.
As desculpas deles foram tão inúteis para esconderem a culpa quanto as folhas de figueira tinham sido. Portanto, em Gênesis 3, 14 a 19, o Senhor simplesmente declara uma maldição abrangente encaminhada aos sucessivos culpados, primeiro a serpente, depois a Eva e finalmente ao homem. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. À mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias de sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. A análise de toda a maldição poderia levar muitos capítulos. Com certeza, exigiria mais espaço do que o razoável para um capítulo como este. Nosso interesse principal, de fato, é o modo como a maldição se relaciona com Eva em particular. Observe que a maldição tem 3 partes. A primeira é dirigida à serpente, a segunda é dirigida a Eva e a terceira é dirigida a Adão. Mas as 3 trazem consequências sérias a Eva. Para perceber isso de forma clara, vamos começar com a parte final, que é a dirigida a Adão, e prosseguida de trás para frente. Lembre-se, em primeiro lugar, que a maldição sobre Adão não se aplicava somente a ele em particular, mas a toda a raça humana. Igualmente, ela prometia mudanças importantes no ambiente da terra. Portanto, a maldição sobre Adão tinha consequências imediatas e automáticas sobre Eva, e sobre todos os seus descendentes também. A perda do paraíso e a mudança abrupta em toda a natureza significavam que a vida diária de Eva ficaria cheia de sofridas consequências e, de igual modo, a vida de Adão. O seu trabalho, como o dele, se tornaria um fardo. O suor, bem como os espinhos e os cardos, e, finalmente, a realidade da morte também fariam parte da sua porção na vida. Por isso, a maldição sobre Adão também era uma maldição sobre Eva. Acho que é importante que a menor parte da maldição é aquela que se dirige diretamente a Eva. A parte de Eva está contida somente em um versículo da Bíblia, versículo 16, e se divide em 2 menores. Uma consequência direta do pecado de Eva seria a multiplicação da dor e da tristeza associada ao parto. A outra seria a dificuldade de relacionamento com seu marido. E, em outras palavras, no momento em que a maldição se dirige a Eva em particular, ela lida com os 2 relacionamentos mais importantes nos quais a mulher poderia buscar naturalmente a sua maior alegria: o relacionamento com o marido e o relacionamento com os filhos. A primeira parte do versículo 16 é simples e direta. Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Com certeza, no final das contas, o que trouxe tristeza e sofrimento foi o pecado. A expressão multiplicar o sofrimento não sugere que teria havido um grau menor de angústia ou aflição no Éden sem maldição. Provavelmente até o parto teria sido tão indolor e tão perfeito quanto todos os outros aspectos do paraíso. Mas essa linguagem simplesmente reconhece que a partir daquele momento, em um mundo decaído, a tristeza, a dor e as dificuldades físicas fariam parte e levariam o espaço da rotina diária da mulher. E no parto, a dor e o sofrimento seriam grandemente multiplicados, bem mais intenso do que as dores normais da vida diária.
A gravidez, que originalmente tinha o potencial para trazer o mais puro tipo de alegria e prazer, seria, ao invés disso, marcado pela dor extrema e pela dificuldade. A segunda parte do versículo é um pouco mais difícil de interpretar. Seu desejo será para o seu marido, e ela dominará. Um grande esclarecimento sobre o sentido dessa expressão surge da comparação com Gênesis 4:7, que usa exatamente a mesma expressão e a mesma construção gramatical para descrever a dificuldade que temos com o pecado. O pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Em outras palavras, o pecado deseja dominar você, mas em vez disso você deve prevalecer sobre ele. Usando a mesma expressão, Gênesis 3,16 descreve uma dificuldade parecida que surgiria entre Eva e o seu marido. Antes de Adão pecar, a liderança dele era sempre perfeita, sábia, amável e doce. Antes de Eva pecar, a submissão dela era o modelo perfeito de mansidão e modéstia. Porém, o pecado mudou tudo isso. A partir desse momento, ela se irritaria com a sua liderança e desejaria tirar o domínio dele. A tendência dele seria reprimi-la de um modo áspero e autoritário. Portanto, vemos assim que os conflitos quanto aos papéis dos gêneros vêm desde os nossos primeiros pais. Ele é um dos efeitos imediatos do pecado e da maldição terrível que se abateu sobre nossa raça. O paraíso foi totalmente arruinado pelo pecado, e o rigor da maldição deve ter despedaçado o coração de Eva, mas o julgamento de Deus contra ela não era completamente áspero e destruído de esperança. Havia uma graça abundante mesmo dentro da própria maldição. Para os olhos da fé, havia raios de esperança que brilhavam mesmo em meio à nuvem de reprovação divina. Por exemplo, Eva poderia ter sido sujeitada à serpente com a qual, no final das contas, ela tinha consentido de forma insensata, mas, em vez disso, permaneceu sob a liderança do seu marido. Ela poderia ter sido totalmente destruída ou forçada a caminhar sozinha em um mundo onde a sobrevivência teria sido difícil. Em vez disso, teve a permissão de ficar com Adão, que a continuaria a cuidar dela e ser seu provedor. Mesmo com o relacionamento deles passando a ter conflitos que não existiam no Éden, ela continuou sendo a parceira de Adão. Apesar de ter passado recentemente a ser uma pessoa proscrita, um verdadeiro pária, ela manteve seu papel como esposa. Na pior das hipóteses, Eva poderia ter sido proibida de ter filhos. Em vez disso, apesar do fato de que a experiência seria dolorosa e acompanhada de sofrimento, a partir daquele momento, Eva ainda seria a mãe de todos os viventes. Na verdade, o seu próprio nome que lhe foi dado por Adão depois da declaração da maldição dá testemunho desse fato. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Gênesis 3:20. Com efeito, a promessa de que Eva ainda teria filhos suavizou todos os outros aspectos da maldição. Essa expectativa simples continha um raio de esperança para toda a raça humana. Havia uma sugestão dentro da própria maldição que alguém da descendência de Eva finalmente venceria o mal e dissiparia a escuridão do pecado. Eva, que despertou todo o mundo de maldade pela sua desobediência, a partir daquele instante, por meio da sua descendência, daria à luz um Salvador. Essa esperança poderosa já lhe tinha sido dada na parte da maldição, onde o Senhor se dirigiu à serpente. Sua expectativa. A maldição de Deus sobre a serpente foi a mais severa de todas, no sentido mais literal e óbvio. Ela parece ter sido dirigida ao réptil real, mas lembre-se, esse réptil de alguma forma tinha sido habitado ou controlado por Satanás. Por isso, a importância real da maldição, na verdade, vai além da cobra e da sua espécie. Sua mensagem principal é uma sentença sinistra de condenação sobre o próprio Satanás. Ainda assim, a maldição traz consequências importantes sobre a serpente literal e sobre a sua espécie. Não ignore o fato de que o Senhor declara implicitamente que todos os rebanhos domésticos e todos os animais selvagens
tinham sido amaldiçoados. Gênesis 3,14. Certamente Deus não tinha culpado o reino animal pelo pecado de Adão. A Bíblia nunca retrata os animais como seres moralmente conscientes, e essa passagem não foge à regra. Mesmo no caso da serpente, a culpa recai sobre o espírito satânico que usou a forma do réptil, e não sobre o animal em questão. Mas amaldiçoou os animais por causa do pecado de Adão. Em outras palavras, a maldição sobre eles era parte do juízo de Deus sobre Adão. Lembre-se de que a maldição teve ramificações negativas para todo o ambiente de Adão. O mal é infeccioso e, portanto, quando Adão pecou, todo o seu domínio foi manchado. O longo alcance da maldição reflete essa verdade. Essa é a razão pela qual, no versículo 17, o Senhor amaldiçoou até a terra. Obviamente, o reino animal seria sujeito da mesma forma aos vários efeitos abrangentes da rebelião de Adão. Daquele momento em diante, todo animal selvagem viveria em um mundo decadente e agonizante. Eles também estariam sujeitos à doença, à destruição, calamidade, morte e vários outros sofrimentos, todos consistindo em efeitos da presença do mal. Por isso, os animais também foram incluídos na maldição de Deus. Eles foram destinados a sofrer as desgraças que o pecado de Adão tinha trazido ao seu ambiente. Tudo isso era parte do julgamento sobre Adão, um lembrete constante para ele sobre o desagrado de Deus diante do pecado. No entanto, a serpente seria mais amaldiçoada do que todas as espécies, limitada a se arrastar sobre o seu ventre no pó. Isso parece sugerir que esses animais no princípio tinham pernas. Não temos uma descrição física da serpente antes da maldição, mas ela poderia muito bem ter sido uma criatura magnífica e sofisticada. Porém, a partir daquele instante, todas as serpentes seriam rebaixadas ao pó, condenadas a se arrastar sobre a terra e, portanto, incapazes de evitar a ingestão de todo tipo de imundícias junto com a sua comida. Apesar de toda a glória dessa criatura antes da queda, depois dela, passaria a ter uma forma que significava a abominação do tentador que habitou dentro de si. Além disso, a serpente levaria para sempre o estigma do desprezo humano. Os efeitos reais dessa sentença são bem claros no ódio quase unânime da espécie humana dirigindo-se às cobras. Nenhuma outra criatura desperta tanta repulsa. Entretanto, repetimos que o sentido total desse texto realmente vai além do réptil e se dirige ao espírito satânico que o controlou. A degradação da serpente simplesmente espelha e exemplifica a própria expulsão de Satanás do céu. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações? Isaías 14:12. O ódio da humanidade igualmente se aplica a Satanás. Apesar de a nossa raça ser decaída e alinhada espiritualmente com Satanás, contra Deus, João 8,44, o próprio diabo é uma afronta e uma desgraça entre os filhos de Eva. As pessoas, via de regra, repudiam Satanás e suas representações. Mas isso não esgota totalmente o significado da passagem. As importantes consequências espirituais da maldição contra a serpente são ainda mais profundas do que isso, e eu acredito que Eva soube entender de alguma maneira. Geralmente, nos referimos a Gênesis 3,15 como o proto-evangelho, significando literalmente o primeiro evangelho. Esse é o primeiro vislumbre de boas notícias para a humanidade decaída, e ela chega a nós nas primeiras palavras da maldição de Deus. Ele diz ao espírito mau que habita na cobra, porém inimizade entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Mesmo estando em forma de uma maldição contra a serpente, essa parte da maldição era um raio brilhante de luz para Eva. Aqui estava uma promessa explícita de que a semente dela feriria a cabeça do maligno. Ela poderia não ter entendido toda a extensão da promessa divina oculta nessas palavras, mas dificilmente deixou de se encher de coragem com o que o ouviu.
Em primeiro lugar, a simples menção da semente dela indicava que ela teria filhos e a oportunidade de constituir uma família. Naquela hora, ela sabia no mínimo que não seria destruída de forma instantânea e abrupta por causa do seu pecado. Ela não seria relegada a uma condenação absoluta ao lado da serpente. Em vez disso, e Eva com certeza entendeu que a mensagem vinha da imensa graça e misericórdia da parte de Deus. Ela ainda teria a oportunidade de ser a mãe da raça humana. Além disso, Deus garantiria que a inimizade existiria perpetuamente entre os descendentes de Eva e aquela criatura má. Na perspectiva de Eva, tudo isso era claramente uma boa notícia. No entanto, a promessa de que a sua semente feriria a cabeça da serpente era melhor ainda. Isso era uma garantia de que a sua raça não seria subjugada irremediavelmente ao domínio do maligno para sempre. Na verdade, tendo Eva entendido isso totalmente ou não, essa maldição contra a serpente dava uma pista de que havia uma solução final para o pecado dela, dando a Eva uma razão para esperar que, algum dia, um de seus descendentes daria um golpe esmagador na cabeça do tentador, destruindo totalmente e de forma definitiva o ser diabólico e toda a sua influência e, por consequência, aniquilando toda a maldade que ela tinha ajudado a iniciar. Não se engane, esse é o significado exato dessas palavras. A maldição contra a serpente trazia uma promessa para Eva. A semente dela esmagaria a cabeça da serpente. Sua própria descendência destruiria o destruidor. Esse sentido de Gênesis 3,15 reflete a verdadeira intenção de Deus, e esse fato é esclarecido de forma absoluta por toda a Escritura. De fato, é a trama principal que o restante das Escrituras conta. Por exemplo, existe um eco dessa mesma expressão em Romanos 16:20. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Diz Hebreus 2,14 que Cristo, o qual com certeza é o eterno Deus da paz, assumiu a forma humana. Literalmente tornou-se um descendente de Eva, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Lemos em 1 João 3,8. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Assim Cristo, que foi originalmente nascido de mulher, Gálatas 4,4. A descendência de uma virgem e Deus em forma humana, literalmente cumpriu essa promessa que a semente da mulher quebraria a cabeça da serpente. Até que ponto Eva realmente entendeu isso? A Bíblia não diz, mas parece claro que ela se apegou à esperança de que finalmente alguém de sua própria descendência feriria seu inimigo mortal, tomando emprestado as palavras de um contexto um pouco diferente. Ela parecia sentir que a sua espécie, pela graça de Deus, seria salva dando à luz filhos. 1 Timóteo 2,15. Não podemos ter certeza de que a sua profunda inimizade com relação ao tentador nunca tenha vacilado enquanto esteve viva. Eva deve ter desejado ansiosamente ver o dia em que um de seus filhos esmagaria sua cabeça. A prova dessa esperança se vê na sua grande alegria em ter seu primogênito em Gênesis 4:1. Temos a descrição do nascimento de Caim, o filho mais velho de Eva. Ela disse: "Com o auxílio do Senhor tive um filho homem." A expressão hebraica poderia ser traduzida literalmente: adquiri um homem. Alguns comentaristas sugerem que talvez ela tenha achado que Caim era Deus encarnado, o Redentor prometido. A Bíblia nos dá poucas razões para pensar que a esperança estivesse altamente desenvolvida. De fato, se ela até supôs que Caim seria sua semente prometida, ela ficou profundamente decepcionada. Ele esmagou o coração da sua mãe em vez da cabeça da serpente ao assassinar Abel, seu irmão mais novo. Seja qual for o significado daquela expressão em Gênesis 4:1, ela é, de qualquer modo, uma expressão clara de esperança e alegria por causa da graça, da compaixão, da bondade e do perdão de Deus que foram dirigidos a ela. Um tom de grande alegria está presente nisso. Com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Fica claro também que a sua esperança foi caracterizada em seus próprios filhos. Ela os via como provas da bondade de Deus.
E lembretes da promessa de que a sua semente seria o instrumento pelo qual se daria a destruição final do tentador. De fato, quando Eva deu à luz Sete, depois de Caim ter despedaçado seu coração assassinando Abel, a palavra de Deus diz que ela o chamou Sete, que quer dizer o escolhido, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Gênesis 4:25. A referência à semente escolhida realmente sugere que o coração de Eva tinha tomado posse da promessa oculta na maldição, e que ela cultivava a expressão imortal de que um dia sua própria semente cumpriria essa promessa. Será que Adão e Eva foram salvos? Acredito que sim. A graça de Deus é exemplificada pelo modo que ele fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Gênesis 3:21. Para que ele fizesse isso, alguns animais teriam de ser abatidos. Desse modo, o primeiro sacrifício de sangue de todos os tempos foi feito pela mão de Deus em favor deles. Além disso, oculta na declaração de Deus de que a semente da mulher derrotaria a serpente, estava uma promessa de que o seu próprio pecado e todas as consequências dele seriam um dia derrotadas e a culpa dele seria erradicada. Por meio da perspectiva do Novo Testamento, ficamos sabendo que essa promessa incluía o envio do próprio Filho de Deus para desfazer o que o pecado de Adão tinha feito. Eles acreditaram naquela promessa, até onde puderam entender. As Escrituras registram que Sete fundou uma linhagem de pessoas que temiam a Deus. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4:26. De onde veio esse conhecimento do Senhor? Obviamente veio de Adão e Eva, que tinham um conhecimento mais direto e ocular do que qualquer outra pessoa desde a queda. Essa semente piedosa, que perdura na fé de milhões até hoje, deve-se em grande parte ao seu legado. Felizmente para Eva, isso provará ser, ao final, um legado infinitamente maior do que o seu pecado. Afinal de contas, o céu ficará lotado com a sua descendência redimida, e ele ficará eternamente ocupado com uma declaração da obra da sua semente. E assim terminamos o primeiro capítulo do livro 12 Mulheres Extraordinariamente Comuns. Não deixe de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigada, até o próximo capítulo.